A gente vai seguir com outro tema, então. Durante um evento promovido pela União Nacional dos Estudantes, o presidente Lula declarou que voltou à presidência para recuperar a democracia. E ele afirmou que os brasileiros, há pouco tempo, conheceram o que é o nazismo e o fascismo. Vamos ver o que disse o presidente. E eu voltei não porque eu quis voltar, eu voltei porque vocês voltaram junto para a gente recuperar esse país, recuperar a democracia e recuperar a qualidade de vida do nosso povo. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. Dessa vez eu começo com o Alessandro. A declaração do presidente acentua a polarização política no país, Alessandro? Olha, eu acho que o discurso do presidente é um discurso necessário hoje, porque há uma tendência hoje no cenário político da gente começar a considerar que o que nós passamos foi uma mera eleição, ou seja, havia um outro partido do outro lado, ele participou do processo eleitoral, teve alguns questionamentos com relação à urna eletrônica e estamos aqui em democracia e está tudo bem. Ou seja, essa narrativa, esse discurso, essa forma de olhar os fatos históricos recentes do Brasil, me parece um problema. Aliás, isso apareceu até ontem, quando o presidente do Senado falou sobre a manifestação do Barroso, né, também no mesmo evento que o presidente Lula esteve presente, que é uma narrativa de igualar tudo, ou seja, era um outro partido que estava do outro lado. O que nós tínhamos era uma mobilização, e tenho ressaltado, de cunho, com estratégias tipicamente fascistas. Eu quero dar é importante que a gente dê esses nomes, porque na Europa hoje a gente tem, né, o professor Flávio Bastos, que é um estudioso do tema, a gente está vendo a extrema-direita crescendo na Europa, a AfD na Alemanha, no leste europeu, a gente está vendo na Espanha, diversos países com a extrema-direita crescendo, no mundo inteiro, nós estamos vendo crise nos Estados Unidos, questões em países na América Latina e o Brasil não é diferente. Se a gente entender que isto pode ser uma onda de ultra extrema direita, uma onda reacionária que tange e dialoga com movimentos tipicamente fascistas, e basta lembrar, o lema do Bolsonaro, a gente precisa lembrar disso, né, é um lema do fascismo, a questão da pátria, família, etc., tem a ver com o fascismo. Então, Deus, Pátria, Família, o lema dele. Deus, Pátria e Família, ou seja, ou existe isso, ou isso está no horizonte, ou a gente vai entrar no negacionismo, né? Que é aquelas pessoas que dizem, olha, as instituições estão funcionando. Eu acho que não é isso. Acho que não foi uma eleição normal, é um período de anormalidade. E se a gente encara dessa forma, o alerta do presidente Lula é muito claro. Não é que nós estamos acirrando. O acirramento tem a ver com conflitos políticos e sociais. E eles estão presentes, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu acho que dar um nome a isso que está acontecendo, aos perigos reais, e aí é interessante, Lu, e aí termino minha fala, que nós tivemos há pouco tempo uma pesquisa no Brasil dizendo que as pessoas estão com medo do comunismo. E olha que coisa interessante. No mesmo momento onde a ameaça concreta e real de verdade é o que eu estou chamando, né, o fascismo, a gente pode utilizar o nome que a gente quiser, mas é o fascismo. E aí, como é que eu caso essas duas situações? É porque o fascismo se alimenta do discurso do medo do comunismo e coisas do gênero. Então, como é um discurso de medo, as pesquisas vão indicar exatamente isso, ou seja, que as pessoas estão com medo do comunismo, embora o risco maior é o quê? É o fascismo. Tem uma coisa que você falou, Alessandro, que me preocupa um pouco, e aí eu queria um pouco mais de clareza nessa situação, que é a seguinte: para a pessoa que está assistindo e que se considera de direita aqui, eu sei que você usou extrema-direita várias vezes, mas é porque fica muito confuso, porque a pessoa, ela tem os valores da direita, e aqui, se não fosse um ambiente democrático onde a gente achasse importante que tivessem todos os lados, a gente nem estava aqui, né? É importante a diversidade, e ela se sente ofendida por estar incluída nesse grupo? Como é que diz para essa pessoa que a gente está falando de uma outra coisa e não da direita em si? Olha, quando a gente olha, vou só pegar um fato histórico. Quando a gente saiu da ditadura militar,
todo mundo tinha vergonha de se dizer de direita. Tanto que as pesquisas, logo após, na Constituinte de 88, se você perguntasse para políticos de direita, eles respondiam que eles eram de centro, porque eles tinham vergonha de ser de direita. Por quê? Porque durante a ditadura, o termo direita ficou amarrado à ditadura militar, à corrupção durante a ditadura e tudo mais. Então, todo mundo começou meio a se negar a ser de direita. Depois, quando nós começamos o processo político de 88, você teve uma direita, do PSDB, por exemplo, uma direita democrática, que montou um diálogo com o Partido dos Trabalhadores ao longo de um tempo. São os grandes partidos que governaram o país nos últimos anos, né, pelo menos no último período. Quando nós chegamos agora na extrema-direita, a questão é diferente, né? A gente está vendo hoje, aliás, várias figuras de direita procurando uma direita de verdade. Eu já vi até esse termo, Lu. Nós precisamos encontrar uma verdadeira direita, uma direita democrática. Que é a direita mais ao centro. Isso, mais ao centro, ou seja, é legítimo, nem todo pensamento de direita é fascista. Nem todo pensamento de direita leva ao nazifascismo, coisa do gênero. Mas esse pensamento alinhavado no bolsonarismo, ele dialoga com isso. Não significa que todo mundo que está iludido com isso daí seja uma pessoa ideologicamente alinhada e completamente alinhada, até porque as pesquisas indicam isso. Uma parte dos votos do PT e do Lula veio dessas pessoas que votaram lá atrás no bolsonarismo, ou seja, não dá para excluir. Mas a gente tem que ter clareza que existe uma mobilização clara e ela é organizada. E está no parlamento e está fora do parlamento. Muito bem, eu devia até ter começado com alguém que é de direita, para explicar melhor. Não? Imagina, eu sou liberal. Muito bem, liberal. Olha que a gente não sabe nem o currículo dos nossos debatedores aqui, então vamos lá. Muito importante a distinção. Pronto, já faça a distinção de novo para o nosso público. Eu estou fazendo distinções de termos hoje aqui. É bom esclarecer. Por exemplo, então eu seria a direita que defende a descriminalização das drogas, o casamento gay, né? Eu defendo o devido processo legal sempre, não bandido bom e bandido morto. Mas você está falando do liberal. Eu estou falando do que eu acredito. Do liberal. É o pensamento do liberalismo, que eu acredito aqui que o nosso amigo Alexis também seja dessa... do que você está chamando Olha de que direita. hoje está uma aula aqui, hein? É que não é bem isso, não é direito, não é isso. Mas vamos lá aqui a questão. Primeiro, Lula, não. Nós no Brasil não conhecemos o nazismo e o fascismo. Não, isso não é verdade. Lula, não. Você não está salvando a democracia, Lula. Essas duas coisas são completamente equivocadas. É até um desrespeito a parentes de gente que viveu no fascismo, no nazismo, no comunismo, né, nesses ismos todos que mataram tanta gente, você comparar o Brasil dos últimos 4 anos com essa situação. E não, Lula, você não está salvando democracia nenhuma, né? Inclusive a democracia que você chama de relativa. Não acontece isso. A gente, você citou, Luciano, um livro do Humberto Eco, O Fascismo Eterno. Estava acompanhando aqui o debate no primeiro bloco, viu, Hélio? Estava aqui já sentadinho aqui do lado e vi você citando um livro em que ele diz, entre outras coisas, que fascismo é você criar um inimigo comum, né? O Bolsonaro já está inelegível, ele continua apontando para o inimigo comum da democracia, segundo Lula, que seria o Bolsonaro, né? Que é você justamente inflar essa tese de você ter um inimigo da pátria para você ser o salvador da pátria, que ele não é, né? O Lula é autoritário, a gente está vendo isso. O Humberto Eco também fala, uma das características do fascismo moderno, né, que o Eco descreve, é você querer calar quem pensa diferente, a diversidade de pensamento. E quem a gente está vendo que está tentando censurar as redes sociais, né, com o PL da censura? Ontem mesmo, no Congresso da Uni, ou anteontem, o Flávio Dino falou, nós queremos regular a mídia para coibir pensamentos de direita. Então, isso é a definição que o Humberto Eco faz do fascismo. Então, não é verdade isso, ele não é salvador da pátria. Salvador da pátria é quem pensa com a cabeça fascista, né? Ele não é o salvador da democracia e ele é autoritário. Muito bem, a interpretação do Humberto Eco, mas Humberto Eco traz nesse livro aí, do Fascismo Eterno, que algumas palavras que trouxe aqui o Hélio, traz assim muito didaticamente o que é o fascismo e o que é o nazismo. Recomendo mais uma vez a leitura. Flávio? Essa questão daqueles que nos acompanham, que são de direita, se sentirem ofendidos, é importante mesmo que nós pontuemos aqui. Mesmo políticos
Mesmo seguidores da direita alemã foram mortos por Hitler em campos de concentração. Eu cito, por exemplo, o von Kahr, que era um líder da direita alemã na Baviera e que foi assassinado pelos nazistas. Quem vai a Berlim e visita o Memorial da Resistência Alemã vai ver lá as fotos dos clérigos, dos líderes conservadores, liberais também, social-democratas. O nazismo assassinou toda essa turma. Primeiro foram os socialistas, comunistas e social-democratas, né? O nazismo nunca foi de esquerda, como propagam por aí. Agora, do ponto de vista da afirmação do presidente Lula, eu diria que nunca houve um governo tão autoritário, desde o fim da ditadura no Brasil, como o governo Bolsonaro. Esse é um ponto que nós não podemos negar diante dos fatos. E só para apresentar alguns dados sobre o neonazismo no Brasil, é evidente que nós não conhecemos o nazismo tal como se deu na Alemanha do Terceiro Reich. Mas nós tivemos, e há vários dados, eu participei da divulgação de um relatório na Câmara de Vereadores de São Paulo, organizado pelos Judeus pela Democracia e pelo Observatório Judaico pelos Direitos Humanos, além das pesquisas da Adriana Dias da Unicamp, que morreu agora em janeiro, infelizmente, e que demonstram que o Brasil, durante os anos do governo Bolsonaro, passou por um crescimento de 270% nas práticas neonazistas, com 530 núcleos extremistas espalhados por todas as regiões do Brasil, neonazistas, com 10 mil pessoas ativas e organizadas. Portanto, nós tivemos, sim, durante o governo Bolsonaro, um terreno favorável para o crescimento do neonazismo. Significa que nós conhecemos o nazismo? Não como ocorreu no Terceiro Reich, evidentemente, né? E precisamos manter o respeito às vítimas do Holocausto. Agora, que houve esse crescimento, houve, e são vários os dados aí apresentados. Então, nesse sentido, o Brasil se aproximou do diálogo com esses criminosos, porque nazismo é crime. Isso não inclui nem os eleitores ou partidários da direita, ou de centro, ou da esquerda. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu não precisei checar os números que o Flávio trouxe, porque eu mesma já trouxe esses números algumas vezes aqui na CNN. É muito fácil você colocar lá, digitar no seu buscador preferido, pode botar CNN Brasil, pode botar células neonazistas e você vai encontrar esses números aí. Alexis. Eu digo que a esquerda é muito boa de narrativa, né? O Lula é ótimo de botar rótulo em todo mundo, botar nos seus opositores e tudo mais. E eu concordo muito com o Hélio. Lula não está salvando democracia nenhuma e ficar assim, atribuindo o fascismo para Jair Bolsonaro e ficar falando em nazismo. Nunca presenciamos nazismo nenhum aqui no Brasil, muito longe disso. E o que o Hélio fala, na verdade, a extrema-direita e a extrema-esquerda, elas se encontram no final dos seus valores, onde grupos privilegiados é que acabam dominando o dinheiro, o poder e tudo mais, e a democracia nos dois acabam ficando muito prejudicada. Então, nós liberais acreditamos em outros valores que não são essa linha do pessoal das extremas direitas e de esquerda. Agora, eu acho que é o seguinte também, né? Fala, nazismo é crime. O comunismo devia ser muito mais crime no Brasil, porque matou muito mais historicamente pessoas no mundo, com a sua incompetência, com o seu autoritarismo, com a fome, com tudo o que provocaram. São mais de 100 milhões atribuídos dentro da União Soviética, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, tantos outros que a gente pode falar na África que aconteceram. Então, quando o Lula fala que no seu feito ser chamado de comunista, ele tinha que se conectar a esse tipo de morte, de autoritarismo, e aí poderiam chamar ele de genocida também, que é outra narrativa que se fica colocando no nome das pessoas e que eu não concordo nem um pouco. Então, infeliz, jogou para a plateia, jogou o jogo político que ele é muito bom, joga as narrativas e, se ninguém contestar, fica nesse ponto. Eu acho que, nesse sentido, o Jair Bolsonaro sai muito perdendo, mas nada do que ele falou para mim me parece nem próximo da realidade do Brasil.